Olá, boa tarde. Boa tarde. Condenação no Nordeste. A Justiça sentencia a mais de 100 anos de prisão o acusado de um crime que chocou o Brasil. O estupro coletivo de 4 adolescentes no Piauí em 2015. Curitiba. Entra no segundo dia o julgamento do ex-deputado estadual Carli Filho, acusado de matar 2 jovens num acidente de trânsito. Nós queremos justiça, que nós não queremos vingança. Noite de Faroeste. Ladrões explodem bancos e aterrorizam uma cidadezinha no interior do Maranhão. Os Correios culpam a violência e decidem cobrar uma taxa extra para entregas no Rio de Janeiro. O desemprego para de cair. E atinge 12 milhões e 700 mil brasileiros. O cantor Gustavo Lima é indiciado por crime ambiental em Goiás. E o frio de até 20 graus negativos na Europa. O Jornal Hoje está começando. No Maranhão, bandidos assaltaram, ao mesmo tempo, 2 bancos, a central dos Correios e uma casa lotérica da cidade de Aldeias Altas. O arrastão assustou os moradores, claro, como conta o repórter Alex Barbosa. Foi uma noite de medo em Aldeias Altas de 25 mil habitantes. Os ladrões entraram na cidade, que fica no leste do estado, atirando para intimidar os moradores. Tiro para tudo quanto é de lado da cidade. Não tinha um lugar que você não ouvia barulho de tiro. A primeira atitude foi correr para o quarto onde estavam as crianças, né? Juntou toda a família num quarto. Eles se dividiram em grupos e fizeram reféns. O seu Celso conta que foi usado como escudo durante o assalto. Botaram dinamite lá e aí ficou todo mundo na praça ali. Escoraram todo mundo na arma lá. Os criminosos usaram dinamite para explodir as agências do Banco do Brasil, do Bradesco, os Correios, que também atuam como correspondente bancário, e esta casa lotérica. 4 policiais militares estavam de plantão, mas não chegaram a enfrentar os criminosos. Para garantir o sucesso da ação, eles colocaram objetos cortantes nas principais estradas de acesso, para evitar que reforços da PM chegassem ao município. Mais de 20 carros ficaram com os pneus furados. Ninguém ficou ferido gravemente e ainda não se sabe quantos ladrões levaram. A polícia faz buscas na região, mas até agora ninguém foi preso. Os bandidos têm se aproveitado da quantidade menor de policiais em cidades pequenas do interior do Maranhão. Eles agem normalmente de madrugada, chegam em bandos grandes e com armamento pesado. Nos últimos 3 anos, foram mais de 150 ações criminosas desse tipo aqui no estado, entre arrombamentos e assaltos, segundo o Sindicato dos Bancários. Só neste ano, 5 cidades foram atacadas. No caso de Aldeias Altas, a cidade ficou sem nenhuma agência bancária por tempo indeterminado. Em Zé Doca, no noroeste do Maranhão, há 2 meses os funcionários públicos têm que ir até a cidade vizinha, Bom Jardim, que fica a 80 quilômetros, para sacar os salários. A única agência do Banco do Brasil foi destruída por bandidos no comecinho de janeiro. E ainda está em reforma. Os comerciantes reclamam. O comércio de Zé Doca já estava ruim e agora com essa derrubada do banco está péssimo. A Secretaria de Segurança do Maranhão diz que ainda procura pelos bandidos e que vem aumentando o combate a ataques como esses. Em São Paulo, bandidos explodiram um dos 4 caixas eletrônicos que funcionam dentro do Hospital das Clínicas. Armados com fuzis, eles renderam os seguranças e foram até os terminais que ficam no térreo, no prédio dos ambulatórios. O valor roubado não foi informado. Ninguém foi preso. A direção do hospital disse que não houve danos no prédio e que pacientes e funcionários não se feriram na explosão. Imagens de câmeras de segurança mostraram mais uma ação de covardia de um grupo de criminosos no Rio. 2 bandidos desceram de um carro e tentaram assaltar 5 pessoas numa rua na segunda-feira à noite no bairro da Tijuca, zona norte da cidade. Na confusão, um bandido disparou a arma e matou o advogado Marco Gil de Souza, de 43 anos. Ninguém foi preso. Também no Rio, a polícia prendeu um traficante procurado no Brasil e no Paraguai. Elton Leonel da Silva, de 34 anos, conhecido como Galã, foi preso num estúdio de tatuagem em Ipanema, na zona sul da cidade. Segundo a polícia, ele fornece drogas do Paraguai para facções criminosas no Brasil e é suspeito de ter participado da morte do também traficante Jorge Rafá, em 2016, na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero.
Uma onda de frio na Europa que veio da Sibéria está sendo chamada por lá de Fera do Leste. Em alguns lugares, as temperaturas devem chegar a menos 20 graus. Houve registro de mortes em vários países, mas o número total de pessoas que morreram até agora ainda são desencontrados. As agências internacionais falam de 15 a 24 mortos. Veja na reportagem do correspondente Pedro Vedova. A Fera do Leste disse a que veio. A Escócia está em alerta máximo. Mais de 1.600 escolas ficaram fechadas pelo segundo dia. O aeroporto de Glasgow chegou a parar de operar por causa das condições extremas. Há risco de vida e de danos generalizados. Interrupções de viagens, de energia. O conselho do governo é que as pessoas evitem áreas perigosas. Em outros lugares do Reino Unido, muitas viagens de trem foram suspensas. A estratégia é permitir que os engenheiros só se concentrem com as vias principais. O rapaz ainda não decidiu se gosta ou não da neve. A mão fica gelada demais para ele ter certeza. Essa francesa acha que o azar é dela. Saiu da França por causa do frio e agora não para de tremer em Londres. Esse homem até gosta da temperatura negativa, mas desde que não dure tempo demais. O governo falou em dia difícil, mas declarou que a população reagiu bem. Foram menos pessoas nas estradas. A recomendação em algumas regiões é para só sair de casa se for realmente necessário. Ainda assim, houve vários resgates de motoristas com carros enguiçados. Na Holanda, os canais, que são o símbolo de Amsterdã, ficaram congelados. Na Polônia, a nevasca deixa um belo rastro, mas também mortal. O número de vítimas pela Europa ainda é desencontrado. A Irlanda enfrenta a pior nevasca em 36 anos. E mesmo assim, teve irlandês que foi nadar contra a corrente. Bom, vamos falar agora da previsão do tempo aqui no Brasil. Quem está com a gente hoje é o Thiago Scheuer. Salve, Thiago, bem-vindo. Tudo bem, gente? Boa tarde para vocês. Obrigado. Boa tarde, gente. Boa tarde. Bom, aqui não é frio, não é neve, mas chuva também castigando, né? Chuva, muita chuva, viu, Doni e Sandra? A gente vem noticiando isso aqui nos telejornais, né? Só para você saber, olha só, lugares como Pará, Amapá, Rio, tem chovido muito nos últimos dias, até acima da média para o mês. Ontem, vários moradores da cidade do Rio e da região metropolitana sofreram com a chuva de novo. Em Duque de Caxias, a água arrastou alguns carros e derrubou também o muro desse cemitério aí. E na capital, moradores de 6 comunidades foram orientados a se abrigar em lugares seguros. Em fevereiro, choveu muito acima da média no Rio. Você vai ver aqui, olha só, 93 é a média para o mês, até ontem 308 milímetros. Em São Luís e em Belém, a mesma situação, chuvarada pegando. Na nossa visão de raio-x, imagens de satélite, dá para ver que tem muitas nuvens, né? Principalmente aqui ó, em parte do Nordeste e também do Norte do Brasil e lá embaixo no Oeste do Paraná e também no Oeste de Santa Catarina. Falando lá de cima, em Teresina, choveu praticamente 100 milímetros da madrugada até amanhã de hoje. Isso aí dá uns 40% do que é previsto para o mês e parte dessa rua aí na zona oeste da cidade alagou e atrasou a vida dos motoristas. Em Floriano, ainda falando de Piauí, né, a previsão é de 35 milímetros para agora à tarde. Campo Mourão, no Paraná, chuvarada, 45. Alta Floresta, em Mato Grosso, 20 milímetros. Claro que vai chover bastante também em outras regiões do Brasil. Acompanha comigo aqui, ó. Se liga, interior de São Paulo, muita chuva prevista. Sul de Goiás também. Tocantins, Pará, como eu já falei. Mato Grosso também, e interior do Nordeste. Em BH agora pode chover forte, viu? À tarde, 30 graus. No Rio também tem pancadas fortes em alguns pontos, 34. Campo Grande, 32. São Luís, 29. Porto Alegre, 31. Todas aí, turma do guarda-chuva e com chance de chuva forte. Sobrou alguma região do país onde não chove? Tem sim, viu, Sandra? Tem uma área ali um pouquinho grande até para roupa no varal, para quem tiver interessado, tá? Você vai olhar comigo aqui, ó, amarelo então. Espírito Santo, tempo firme. Bahia, praticamente o estado inteiro, tirando o litoral. E também centro-norte de Minas. Vitória hoje é a única capital do Brasil com tempo firme o dia inteiro, 34 graus, calor. Salvador, 33. São Paulo, 30, com chance de pancadas em pontos isolados, 30 também em João Pessoa e em Rio Branco, 33. Pessoal aí com uma chuva um pouco mais comedida, se eu posso dizer assim. E para amanhã, é replay? Continua mais ou menos assim? Mais ou menos assim, Doni, só que tem alerta, viu, para você, principalmente para você que mora lá no Nordeste, na faixa norte. Veja aqui, ó, pegando aqui da Paraíba, passando pelo Rio Grande do Norte, invadindo também o norte do Brasil e o Amapá e também o Pará, e sim, temporais, tá? E lembrando que mar agitado vai ficar entre o Amapá
e o Rio Grande do Norte, toda essa faixa aqui. Nas outras áreas em laranja, pegando aqui todo o estado do Acre, parte do Amazonas e vindo aqui pelo sudeste e até o sul do Brasil, também tem risco de temporais. Recados dados, é bom para o pessoal se preparar. Muito bom, muito Valeu. obrigada. Fala amanhã. Obrigado. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Há quase 3 anos, a notícia de um crime estarreceu o Brasil. 4 meninas foram estupradas por 4 menores de idade e um adulto numa cidade do interior do Piauí. Hoje saiu a condenação desse adulto, considerado o chefe do grupo e o único envolvido no estupro coletivo que ainda não tinha sido julgado. A reportagem é de Neyara Pinheiro, de Teresina. O julgamento começou ontem de manhã e só terminou na madrugada de hoje. Como o processo corre em segredo de justiça, a imprensa e a população não tiveram acesso à sala do júri. Às 4 horas da manhã, o juiz Leonardo Brasileiro leu a sentença. Adão José de Souza, de 43 anos, foi condenado a 100 anos e 8 meses em regime fechado. O único adulto entre os 5 condenados pelos crimes contra as 4 adolescentes, Adão recebeu a maior punição, porque além de participar, foi considerado o mentor do estupro coletivo. Adão foi condenado por estupro qualificado, porte ilegal de arma, homicídio qualificado, tentativa de homicídio, corrupção de menores e associação criminosa. Nós iremos recorrer sem a menor dúvida, né? Iremos recorrer porque entendemos a possibilidade de recurso com base no Código de Processo Penal ela é ampla. Ela depende, por exemplo, da dosimetria, depende da aquisitação, alguma nulidade que possa surgir em relação a isso. O crime aconteceu em maio de 2015. 4 adolescentes entre 15 e 17 anos tiravam fotos nesse ponto turístico da cidade de Castelo do Piauí, quando Adão e os adolescentes chegaram. Elas foram agredidas, estupradas e arremessadas de uma altura de cerca de 10 metros. Nos depoimentos, as meninas contaram os horrores porque passaram durante cerca de 2 horas e que os garotos diziam estar a serviço de um patrão. Os 4 adolescentes foram condenados ainda em 2015 e levados para o Centro Educacional Masculino, onde foram colocados no alojamento único. E em julho do mesmo ano, o adolescente apontado como o delator do grupo foi espancado até a morte pelos outros. Os 3 já foram julgados e condenados também por este assassinato e continuam internados no mesmo centro educacional. Pelos 2 crimes, eles deveriam cumprir 6 anos de medidas socioeducativas. Esse julgamento e traz os detalhes ao vivo. Oi, Ana, boa tarde para você. Oi, Doni, boa tarde. O julgamento recomeçou hoje, pouco antes das 10 horas da manhã, já na fase de acusação e defesa. Quem falou primeiro foi o promotor, depois o assistente de acusação. Eles tiveram 1h30 e disseram aos jurados que Carli Filho assumiu o risco de matar dirigindo daquela forma. Depois falaram os advogados de defesa por mais 1h30 e disseram que Carli Filho foi imprudente, que o caso deve ser tratado como um acidente de trânsito sem intenção de matar. Ontem, o primeiro dia de julgamento durou mais de 8 horas. Foram quase 9 anos de espera. Ontem, a mãe de uma das vítimas, Cristiane Yared, decidiu vir a pé para o tribunal e chegou poucos segundos antes do réu. O ex-deputado estadual Fernando Ribas Carli Filho, que era do PSB e renunciou ao mandato depois do acidente, veio de carro com os advogados. Carli Filho não quis falar com a imprensa e entrou direto no tribunal. Dirigindo daquela forma. Depois falaram os advogados de defesa por mais 1h30 e disseram que Carli Filho foi imprudente, que o caso deve ser tratado como um acidente de trânsito sem intenção de matar. Ontem, o primeiro dia de julgamento durou mais de 8 horas.
Foram quase 9 anos de espera. Ontem, a mãe de uma das vítimas, Cristiane Arede, decidiu vir a pé para o tribunal e chegou poucos segundos antes do réu. O ex-deputado estadual Fernando Ribas Carli Filho, que era do PSB e renunciou ao mandato depois do acidente, veio de carro com os advogados. Carli Filho não quis falar com a imprensa e entrou direto no tribunal. A defesa pediu e o juiz determinou que não fossem feitas imagens durante a sessão de julgamento, apenas antes e nos intervalos. Durante o julgamento, o juiz fica bem no meio da mesa principal, entre os assessores dele e o Ministério Público. Os 7 jurados ficam do lado esquerdo do plenário. No lado oposto ficam os advogados de defesa. O juiz deu a opção para Carli Filho se sentar com os defensores dele, mas ele preferiu ficar no banco dos réus, que fica de frente para os jurados. São 5 mulheres e 2 homens que vão decidir se o ex-deputado assumiu o risco de matar quando dirigiu na noite de 7 de maio de 2009. A investigação apontou que o carro de Carli Filho decolou num cruzamento e caiu sobre o outro, onde estavam Carlos Murilo, de 19 anos, e Gilmar Rafael Yarede, de 26. No inquérito, a perícia concluiu que o ex-deputado estava numa velocidade entre 161 e 173 km por hora. O ex-deputado nem podia estar dirigindo porque estava com a carteira suspensa. Ontem foram ouvidas 6 testemunhas. O segurança do restaurante onde Carli Filho jantou, Altevir Gonçalves, chamado pela acusação, disse que tentou evitar que Carli Filho saísse com o carro. Só segura ele, falei assim, rapaz, calma, faça isso, você não está bem. Carli Filho chorou durante o depoimento de um amigo, o médico Eduardo Micel, que estava com ele no jantar na noite do acidente. O médico, testemunha de defesa e de acusação, disse que ele e a namorada Daniela ofereceram carona para que Carli não saísse dirigindo. Inicialmente o Fernando e a Daniela entraram no meu carro e depois ele mudou de ideia e resolveu o carro dele. Ele saiu do meu carro e pegou o carro. Um perito chamado pela defesa contestou a perícia oficial do processo, que afirma que o carro de Carli decolou antes de atingir o veículo das vítimas. O veículo utilizado pelo acusado, ele estava com as 4 rodas encostadas no chão quando houve... Indubitavelmente. Na nossa conclusão, eu não tenho a menor dúvida a respeito disso. De onde estava, Carli Filho podia ver as famílias das vítimas, mas ele evitou o contato visual com elas durante os depoimentos das testemunhas. As mães dos 2 jovens que morreram no acidente se sentaram do mesmo lado que Carli e a defesa. A família de Gilmar Yarede na primeira fila, quase de frente para Carli. E a mãe de Carlos Murilo um pouco atrás, perto do corredor, na segunda fileira. Parentes de Carli Filho também foram ao julgamento e se sentaram perto das famílias das vítimas. Eles também ficaram do lado direito da plateia, mais próximos da parede, na 4ª fileira. A mãe de Carli Filho falou por mais de uma vez com Dona Vera, mãe de Carlos Murilo, e elas se emocionaram. Ai, o que a gente vai dizer é uma mágoa ainda, né? Não consigo. Aquela mágoa ainda não saiu. Foi a primeira vez que se encontraram depois do acidente. Nos intervalos do julgamento, familiares do réu pediram às mães das vítimas que perdoassem o ex-deputado. Uma tia de Carli Filho falou com Cristiane Arede. Certo, ele não saiu de casa com arma para matar ninguém. Foi um acidente. Seu filho morreu, eu sei. Meu filho não saiu com a intenção de morrer, Cristiane. O interrogatório de Fernando Ribas Carli Filho durou cerca de 15 minutos. Ele admitiu que bebeu antes de dirigir, mas disse que não queria matar ninguém. Eu errei, eu bebi e eu dirigi. Mas as pessoas que me conhecem sabem da minha índole, sabem da educação simples que meus pais me deram. Eu nunca fiz racha na minha vida, não teria por que estar fazendo racha nessa noite. E eu quero dizer aqui, para quem vai me julgar, para quem está me ouvindo, eu sou culpado. Eu assumo minha parcela de culpa em tudo que aconteceu. Mas eu jamais tive a intenção de matar alguém naquela noite.
No interrogatório, Carli Filho mudou de lugar, se sentou de frente para o juiz, de costas para o público. Quando o juiz perguntou se ele queria acrescentar alguma coisa para a defesa dele, Carli Filho se virou e falou diretamente para as mães dos 2 rapazes mortos. Ele pediu desculpas pelo que causou, mas a mãe de Gilmar e Ared não aceitou. Eu, sinceramente, achei que ele ia levantar daquela cadeira e viria me abraçar e dizer: perdão, mãe, perdão para você estar passando por tudo isso. Eu não vi lágrimas, ele me pedindo desculpas. Nós queremos justiça, nós não queremos vingança. Agora o julgamento foi suspenso para o almoço. Na volta, a defesa e a acusação têm mais 1 hora cada um e os jurados vão decidir se Carli Filho assumiu o risco de matar. Esse ponto é fundamental para o processo porque vai definir o tamanho da pena e se ela vai ser cumprida em regime fechado ou não. Se os jurados disserem que ele assumiu o risco de matar, ele pode até ir para o regime fechado. Se disserem que não foi intencional, ele nem vai para a prisão, Doni. Obrigado, Ana, pelas informações. Os Correios vão cobrar uma taxa extra de R$ 3,00, além do preço do frete, por entregas na cidade do Rio de Janeiro. O motivo, segundo a empresa, é o aumento nos casos de violência. A reportagem é da Renata Capucci. É mais uma consequência da violência, agora no bolso dos cariocas. O povo está pagando pela violência? Mais uma para a gente sentir no bolso. Mas não sei se a gente pagar por isso é o caminho mais certo, né? Acho que deveria ser o governo tomando alguma providência. Os Correios atribuíram a decisão de cobrar a taxa extra à falta de segurança. Explicaram que a tarifa foi necessária para cobrir as despesas de manutenção da integridade dos empregados, das encomendas e até das unidades dos Correios. Segundo a estatal, foram investidos cerca de 20 milhões em escolta armada, rastreadores e gerenciamento de risco. A taxa emergencial já tem data para começar a ser cobrada. 6 de março, terça-feira que vem. Todas as encomendas enviadas à cidade do Rio vão ter um acréscimo de R$ 3,00. Mas os Correios dizem que essa tarifa extra poderá ser suspensa a qualquer momento, desde que a violência seja controlada. A insegurança atinge todos os lados. Os carteiros obrigados a entregar as cargas sob a mira de armas. O número de roubo de cargas não para de crescer. De 2016 para o ano passado, houve um aumento de mais de 7%. Em agosto de 2017, o Globocop flagrou ao vivo o roubo a uma carreta dos Correios lotada de produtos. A carga, empilhada, foi sendo saqueada numa favela na Zona Norte. A ação só parou com a chegada da polícia. E a saga de consumidores que moram em áreas consideradas de risco, onde há restrição ou veto total de entrega de correspondências. Eles são obrigados a ir a um dos centros de distribuição dos Correios para buscar as encomendas. Está todo mundo reclamando. Ninguém está recebendo correspondência. As pessoas têm que ir ali na outra agência para resgatar suas correspondências porque não chega. E além dessa taxa emergencial de violência, ainda tem um aumento anual que também começa a valer na semana que vem. Esse, de 8%, vale para os objetos postados entre capitais e nos âmbitos local e estadual, que representam a grande maioria das postagens feitas nos Correios. Em seu primeiro compromisso desde que assumiu o Ministério da Segurança, Raul Jungmann participou hoje da reunião do Conselho Nacional de Justiça. A reportagem é da Gioconda Brasil. A reunião foi marcada exclusivamente para que o ministro Raul Jungmann recebesse o primeiro balanço do novo Banco Nacional de Monitoramento de Presos, que começou a ser desenvolvido depois que Carmen Lúcia assumiu a presidência do Conselho Nacional de Justiça. A presidente do STF disse que o Brasil precisa ter, com urgência, dados confiáveis sobre a população prisional. Nós chegamos a ter divulgação de números que vão de 650 mil a 722 mil. O Conselho, ao formular esse cadastro e agora já em fase de alimentação em todos os estados, vai comprovar detidamente, taxativamente,
quem é o cidadão preso. O banco vai ser alimentado em tempo real, com informações sobre o número e dados sobre os presos, o motivo da prisão, os mandados que já foram cumpridos, os que estão pendentes, quem está foragido, o tempo que o condenado passou no sistema. A inserção dos dados no novo Banco Nacional de Monitoramento de Presos vai ser responsabilidade do Poder Judiciário nos estados e será feita de forma automática. Até agora, tribunais de 8 estados já começaram a enviar as informações para o cadastro. Nos demais, os técnicos da Justiça estão em fase final de treinamento. Pelo cronograma, até o fim de maio, os tribunais de todo o país terão que ter concluído o envio dos dados. Roraima, onde 31 presos morreram numa rebelião dentro de um presídio no início do ano passado, foi o único que já concluiu a tarefa. O Banco Nacional tem registrado até o momento 41.572 pessoas privadas de liberdade. Desse total, a maior parte, 24.428, estão aguardando julgamento, ou seja, são presos provisórios. Para Jungmann, o Brasil precisa agir duramente contra os criminosos. É a lei e ela precisa ser aplicada duramente em quem comete crimes e delitos. Senão, não existe divisão moral na sociedade. Não existe o bem, não existe o mal, não existe o certo, não existe o errado. Ainda não foi definida a data de posse do novo diretor da Polícia Federal, Rogério Galoro, que vai assumir no lugar de Fernando Segovia, demitido ontem. Mas já são estudadas trocas em postos estratégicos, como conta a repórter Camila Bonfim. A nomeação ainda não foi formalizada, deve ocorrer nos próximos dias. Mas hoje, o novo diretor-geral, Rogério Galoro, já participou de uma cerimônia ao lado do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. De manhã, os dois estiveram no Conselho Nacional de Justiça. O novo diretor-geral da Polícia Federal vai evitar declarações públicas, um sinal de que essa gestão será diferente da anterior. E de forma discreta, Galoro já está analisando nomes para sua equipe na PF. O xadrez deve envolver inicialmente a diretoria que já foi ocupada pelo próprio Galoro, contar com delegados que aceitem, em fim de governo, ocupar esses cargos por um curto período. Internamente, delegados dizem que o maior desafio de Galoro é blindar a equipe de investigação, resgatando a imagem de que a PF atua nas ruas, em operações, e não nos microfones e em encontros políticos. O novo diretor-geral já foi o número 2 da PF, na gestão de Leandro Daiello, quando a PF investigou políticos diversos, inclusive do PT, no governo Dilma Rousseff, e do MDB, no governo Michel Temer. É considerado um delegado de perfil técnico, discreto. Na gestão dele, o inquérito que investiga Temer será aprofundado. O ministro Barroso prorrogou a investigação por 60 dias. A demissão de Segovia ontem foi o primeiro ato do ministro Raul Jungmann na nova pasta da Segurança Pública. A PF passou a ser subordinada a esse ministério. O gesto traduziu o fardo que Segovia acabou se tornando para o governo. Em pouco mais de 3 meses, Segovia foi criticado pelas ligações políticas com o MDB, se desgastou com encontros fora da agenda com o presidente Temer, mas acabou caindo pelo peso de suas declarações sobre o inquérito que investiga Temer, ao indicar tendência de arquivamento. Reservadamente, delegados relataram à TV Globo que consideram que a gestão de Segovia foi o pior momento da Polícia Federal e que ele começou a agir como advogado de Temer. Até o momento, Fernando Segovia não se manifestou. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, se encontrou com o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu ontem. Andréa Sadi, boa tarde para você. Você conversou com o ministro Gilmar Mendes, né? O que é que ele disse? Conta pra gente. Oi, Dona e Sandra, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Olha, eu procurei o ministro Gilmar Mendes exatamente por conta desse encontro dele ontem lá no Palácio do Jaburu com o presidente Michel Temer, e deste encontro participou também o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. E aí eu queria saber o que foi tratado nesta reunião. Ele me disse que eles discutiram ali assuntos gerais, também segurança pública. E eu aproveitei essa entrevista com o ministro Gilmar Mendes para perguntar sobre outros assuntos que foram destaques ontem. Por exemplo, a demissão do diretor-geral da Polícia
Polícia Federal, Fernando Segovia, qual era a posição, a avaliação do ministro Gilmar Mendes. Ele disse o seguinte, que na avaliação dele, sim, Segovia já estava desgastado, mas aproveitou para fazer críticas à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e ao ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, colega de Gilmar lá no Supremo. Sobre a Procuradora Raquel Dodge, de quem Gilmar Mendes é amigo, só para explicar aqui, a Procuradora chegou a pedir o afastamento de Segovia se ele continuasse dando declarações sobre o inquérito dos portos. Este inquérito que está no Supremo está exatamente nas mãos de Luiz Roberto Barroso. Então, primeiro eu vou ler aqui na íntegra o que disse o ministro Gilmar Mendes sobre a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Abre aspas. Sou amigo dela, mas por que não faz nada com os procuradores que ficam falando? Porque ela não suspende os procuradores. Eles palpitam sobre tudo. Fecha aspas do ministro Gilmar Mendes sobre Raquel Dodge. A gente procurou a PGR, que disse que não vai se manifestar, não vai comentar. Agora sobre o ministro Barroso, o que disse o ministro Gilmar Mendes. O Barroso, abre aspas, o Barroso que não sabe o que é alvará de soltura, fala pelos cotovelos, antecipa julgamento, fala de malinha, de rodinha. Precisaria suspender a própria língua, mas, objetivamente, perdeu condições sobre Segovia. Palavras do ministro Gilmar Mendes, fecha aspas, sobre o ministro Luiz Roberto Barroso. Eu procurei o ministro Barroso para saber se ele queria responder. Ele respondeu e eu vou ler na íntegra o que disse o ministro Luiz Roberto Barroso. Abre aspas. Jamais antecipei julgamento, nem falo sobre política. Eu vivo para o bem e para aprimorar as instituições. Sou um juiz independente que quer ajudar a construir um país melhor e maior. Acho que o direito deve ser igual para ricos e para pobres, e não é feito para proteger amigos e perseguir inimigos. Não frequento palácios, não troco mensagens amistosas com réus e não vivo para ofender as pessoas. Fecha aspas, palavras do ministro Barroso respondendo ao ministro Gilmar Mendes. Como eu disse, ontem esteve no Palácio do Jaburu com o presidente Michel Temer, com o ministro Raul Jungmann, disse que foi lá discutir segurança pública, assuntos gerais, e eu aproveitei para perguntar sobre outras questões, como a demissão do diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia. Dona Sandra. Andréa Sadi, vamos aproveitar sua participação para falar de um outro encontro do presidente Michel Temer com o Paulinho da Força do Solidariedade, encontro que aconteceu hoje, mas não constava da agenda oficial, é isso? É isso, Doni. E essa agenda só foi atualizada depois que a gente divulgou este compromisso do presidente com o deputado Paulinho da Força. Este encontro hoje mais cedo, lá no Palácio do Planalto, ocorre também dias após o depoimento do Ricardo Saldi, aquele delator da JBS que disse aos investigadores da Polícia Federal que ele teria ouvido exatamente de Paulinho da Força que o presidente Michel Temer é dono de uma fazenda no interior de São Paulo, mas que esta fazenda estaria no nome do ex-coronel da Polícia Militar, João Batista Lima. O depoimento foi dado exatamente no inquérito dos portos que corre no Supremo. Depois deste encontro, eu conversei com o deputado Paulinho da Força, que disse que eles não discutiram este assunto, que ele foi lá para discutir a questão sindical. Dona Sandra. Andréa Sadi falando ao vivo de Brasília. Obrigado. Cheia de informação hoje, hein? Ainda hoje, a polícia indicia o cantor Gustavo Lima por crime ambiental. E a seguir, o desemprego para de cair no Brasil. Aposentados e pensionistas têm até hoje para fazer a chamada prova de vida. E a importância da escola pública na educação dos brasileiros. A gente volta já. Você é a soma de vários momentos. Civic, evoluir sempre. Tá precisando de dinheiro? A Crefisa é a solução para você. Passe em um dos nossos pontos de atendimento. Acesse o site crefisa.com.br, baixe o aplicativo e tenha dinheiro na mão em até 24 horas. Simplifica. Vem pra Crefisa. Figueirense e Atlético. Hoje, depois de um outro lado do paraíso. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Confirma.
Depois de cair por 2 trimestres seguidos, o desemprego no Brasil ficou estável. É isso que a gente vê nesse gráfico. Ele parou de melhorar, repetiu o dado anterior. A taxa no trimestre encerrado em janeiro foi novamente de 12,2%. Transformando esses percentuais em pessoas, isso significa que nesse período 12.700.000 brasileiros procuraram emprego, mas não conseguiram uma vaga. Sandra. Muita gente desempregada, né? Termina hoje o prazo para que aposentados e pensionistas do INSS façam a chamada prova de vida. Quem perder esse prazo pode ter o benefício suspenso. Para evitar problemas, basta ir ao banco em que o segurado recebe o pagamento, levando um documento com foto. O INSS estima que 3.200.000 beneficiários ainda não fizeram essa prova de vida este ano. Você é público da escola pública. É com esse lema que, a partir de hoje, a Globo e seus parceiros lançam uma campanha pela qualidade do ensino público no Brasil. Quem mostra pra gente é o repórter Felipe Ciani, de São Paulo. Eu vou pagar uma escola particular para o meu filho, só assim para ele ter um futuro bom. A escola pública só forma marginais. Se não estudar em escola particular, não vira ninguém na vida. Virou bandido porque os pais não pagaram uma escola decente para ele. Quantas vezes você já ouviu coisas desse tipo, hein? A gente sabe dos problemas seríssimos que a educação pública tem no Brasil. A gente faz reportagens sobre esse assunto o tempo todo aqui nos nossos telejornais. Eu já perdi as contas faz tempo de quantas matérias eu já fiz sobre esse assunto. Mas será que a gente pode generalizar assim, dessa maneira tão forte? Eu te digo com certeza que não. Porque se fosse assim, nem essa reportagem você estaria assistindo. Porque eu, por exemplo, fiz todo o ensino fundamental e todo o ensino médio em escolas públicas. A escola pública enfrenta de fato uma questão de credibilidade, primeiro, e segundo, uma questão de prioridade de fato no financiamento. Mesmo assim, pensa bem quantas pessoas bacanas você conhece que não tiveram ensino privado, quantos profissionais competentes, quantos cidadãos de bem. Generalizar o ensino público do país como sendo necessariamente péssimo é ruim para todo mundo. E a campanha que começa hoje quer colocar todas essas cartas na mesa para, quem sabe, tentar começar a enxergar esse copo cada vez mais meio cheio. Por que fazer isso? Porque 81% do público escolar estuda em escola pública. Então a gente mostra que esse é o universo possível de se construir uma vida produtiva. 81% do público escolar brasileiro vai ter certeza absoluta que não tem futuro. A Globo, junto com os vários parceiros dessa iniciativa, vai levantar cada vez mais essa bandeira na nossa programação, estimulando, por exemplo, que você dê um pulo em Novo Horizonte, na região de São José do Rio Preto, no interiorzão de São Paulo, para conhecer a escola Hebe de Almeida. Eles vão adorar te receber por lá. Engraçado é que até uma década atrás, acho que nem querer chegar perto de lá você ia. Quase ninguém queria estudar nessa escola. Todo mundo percebeu que tinha alguma coisa errada. Aí, de lá pra cá, sem mágica nem pirotecnia, a escola foi envolvendo a comunidade em campanhas que aos poucos foram ajudando a limpar, pintar, cuidar dos jardins, anfiteatro, laboratório. Conclusão, ensinando para os alunos que o trabalho é o caminho para o ensino melhor, as coisas por aqui foram mudando. Mudaram tanto que hoje a escola tem entre as 10 melhores do país. Vai dizer que você não colocaria teu filho para estudar num lugar assim. Viu como dá para fazer? Eu acho que aqui se compara a uma escola particular. Às vezes é até melhor que uma. É uma escola além dos muros da escola. Então a gente tem que entender que uma criança precisa da escola, ela precisa da família e ela precisa observar o ambiente em que ela está. A gente precisa, acima de tudo, mostrar para esse universo da população, milhões e milhões de jovens, que a vida dele é possível, de que ele apesar das dificuldades, se ele cuidar, comparecer e cobrar, ele vai ter uma vida melhor. E uma vida melhor, podendo, quem sabe, dizer que venceu na vida. Mas não apesar da escola pública, mas sim por causa dela. É possível, agora todos nós precisamos abraçar essa causa. E olha, termina hoje o prazo para inscrições no FIES. O programa oferece financiamento para o ensino superior em faculdades privadas. A inscrição é pela internet e você vê todos os detalhes no nosso site. Você vai ver a seguir? O cantor Gustavo Lima é indiciado por crime ambiental em Goiás. A gente volta já.
Polícia Civil indiciou hoje o cantor Gustavo Lima e mais 3 por crime ambiental. Segundo a polícia, Gustavo ampliou sem licença a represa de sua fazenda em Bela Vista de Goiás. Os outros indiciados são o administrador da fazenda, Jorge Pedro Kunzler, a arquiteta Alessandra Jardim Lobo e o biólogo Luciano Lozzi. Todos vão responder pelo crime de construção ou ampliação de obras potencialmente poluidoras sem autorização dos órgãos competentes. A pena, em caso de condenação, varia de 1 a 6 meses de detenção ou multa. Gustavo Lima disse que não há nenhuma obra de ampliação de represa em andamento na fazenda e que todas as obras feitas até o momento estavam de acordo com a lei. Nós não conseguimos contato com os outros indiciados. Vamos lembrar de novo, ano de eleição, mais de 140 milhões de pessoas irão às urnas e nós queremos ouvir o que cada um de vocês espera para o futuro. Grava um vídeo pra gente. Primeiro de tudo, você vira o celular para ele ficar na horizontal. É desse jeito que você e o cenário que escolheu vão aparecer direito na televisão. Aí você diz o seu nome, o da cidade que aparece atrás e conta pra gente o que você quer para o Brasil. Durante 15 segundos, você vai representar a sua cidade aqui, dentro dos jornais da Globo. Se você ainda tiver alguma dúvida de como gravar, dá um pulinho no nosso site ou acesse o g1.com.br/Brasil que eu quero tudo junto. As dicas estão todas lá. Quer participar? Então espera acabar o JH e grava. E acabou. Acabou, então tá na hora. Vai gravar agora. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma ótima tarde. Até amanhã. Tchau. Para rever as reportagens exibidas hoje, basta ir ao Globoplay. Uma ótima tarde para você.